Olá, queridos, Ruth Candinho aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que não é inscrito, se inscreve, por favor, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês a respeito da palavra que Deus me deu quando eu fiz a canção que vai ser lançada na próxima semana ou na outra. Eu vou avisando por aí, vou mandando. Que está lá em João. O título da canção é Palavras de Vida. E a palavra está lá em João 6, que fala, a respeito de quando Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês também vão querer me deixar? E vocês também vão me deixar? E Pedro se levantou e falou, não, Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então é baseado nesse texto que eu fiz essa canção. Fiz a canção de uma forma espontânea, enquanto estava orando e tal. E essa passagem, ela fala da forma que nós seguimos Jesus, do porquê nós seguimos Jesus, Ele vem falando ali que, no mesmo contexto, ele fala da multiplicação de pães, a multiplicação de peixes, ou seja, Jesus fazia muitas coisas, ele sanava muitas necessidades daquele povo naquela época ali, E muitas vezes nós também seguimos Jesus, vamos à igreja, dizemos sim para Jesus quando ele supre uma necessidade nossa. E porém, quando às vezes acontece alguma coisa que está fora do nosso controle, que algo assim que a gente não consegue resolver e que Deus não faz, aparentemente Deus está dizendo não para nós, a gente já começa a dizer, então eu vou seguir na minha própria força, então eu vou seguir meu caminho, não segue mais Jesus. Por quê? Porque não está mais multiplicando pão, não está mais multiplicando peixes. Então nós temos realmente assim, quase que feito uma troca com Deus, dizendo que a gente segue Jesus por aquilo que Ele quer dar para nós, mas Deus quer muito mais do que isso, Deus quer que a gente siga Ele por quem Ele é, simplesmente por quem Ele é e pelo propósito ao qual nós fomos criados, que é para adorar a Deus, que é para viver com Ele, que é para ter comunhão com Ele, E ali então o povo começou, muitas pessoas estavam seguindo Jesus por causa dos milagres. Aí chegou uma hora que ele começou a dizer, tá, mas quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. Aí começou a ficar pesado o discurso, foi onde ele disse, duro é esse discurso, onde as pessoas começaram, duro esse discurso, tava tão bom quando ele tava multiplicando, tava tão bom quando ele tava suprindo ali as nossas necessidades, para que ele vem falar agora de renúncia? Para que ele vem falar agora desse discurso, dizendo que se a gente não tomar parte junto nele, se não fizer como ele, se não andar como ele, não teremos parte com ele. Jesus está falando exatamente de renúncia, assim como ele renunciou à sua própria vida para cumprir um propósito de Deus. Da mesma forma, nós temos que renunciar à nossa própria vida para viver o propósito de Deus. E isso está muito além da nossa carne, da nossa humanidade. Está muito além daquilo que a gente quer, que a gente gosta, sabe? É um propósito real, é algo que Deus nos criou para ser, que foi para adorar a Ele, ter comunhão com Ele, viver ligados, viver ligados com Ele. A Bíblia fala, estar ligado com Ele para que a gente possa conhecer a profundidade, a altura do amor de Deus, E Jesus, Deus é o próprio amor. E Deus é o próprio amor, Então, como que nós vamos conhecer Ele se nós não estivermos ligados com Ele, se nós não andarmos com Ele? Então, quando começou a ficar pesado o discurso, que as pessoas viram, não, peraí, ele não só supre necessidade, Ele quer que a gente também ande de tal maneira. Assim eu não quero. Se eu não quero. Aí a gente pode pensar hoje, não, então eu não vou na igreja. Eu só vou quando eu tiver com uma enfermidade, quando eu estiver no fundo do poço, quando eu estiver sem dinheiro, quando eu tiver com as minhas finanças assim acabadas, eu vou para procurar Jesus para que Deus possa fazer algo na minha vida. Mas quando tá tudo bem, quando eu tenho tudo que eu quero, quando eu tô com saúde, tô com uma casa boa, uma família, tem seu marido, tem sua esposa, tem seus filhos lindos, vão na escola, tem seu carro, enfim, aí não precisamos de Jesus. Não é que não precisamos, mas a gente não entende que viver com Ele é que é o necessário, que é o importante, que é o propósito real, e não ter as bênçãos dele. Isso porque nós estamos com os nossos olhos muito ligados nessa terra. Nós precisamos, como a Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus. Isso quer dizer o quê? Viva a primeira coisa que nós fomos criados para viver, que é
viver o propósito de Deus, adorar a Ele, ter comunhão com Ele e sim, desfrutar daquilo que essa terra tem, porque Deus nos colocou para viver aqui. Porém, primeiro Ele, primeiro o reino de Deus, primeiro viver com Ele, então seguir Ele. Aí, o que aconteceu? Quando Deus me deu a canção, foi exatamente essa pergunta. Porque inclusive, foi num tempo onde muitas pessoas começaram a abandonar ministério, abandonar a igreja, abandonar o propósito de Deus para a vida delas, por conta de adversidades, ou por conta de heresia, ou por conta de apostasia, ou por conta de muitas coisas que começaram a acontecer, as pessoas começaram a abandonar. Pá, tá difícil de viver agora com Jesus. Eu vou procurar um caminho mais fácil, vou procurar uma outra forma de viver. E abandonar Jesus. E da mesma forma Deus perguntou para mim também, e tu também vai abandonar? Tu também vai deixar? E eu simplesmente cantando essa canção, enquanto Deus ministrava essa palavra no meu coração, eu falei, Deus, para onde que eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, o Senhor que deu a sua vida por mim, não tem outro lugar para eu ir. A Bíblia fala que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Como que eu vou procurar outro caminho? Como que eu vou andar de uma outra maneira se não há outro caminho para chegar a Deus? Amém? E eu lembro de ter cantado, ministrado essa canção completamente assim, de forma espontânea. Então, aí eu citei algumas palavras também que tá em Salmos, a quem eu tenho eu, além de ti, no céu ou na terra? Não tem. A quem eu temerei, se não a ti? Porque a Bíblia fala, né? Quem que nós vamos temer, né? Temer o homem ou temer a Deus? Então, a quem eu temerei além de ti? O Senhor é que pode fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Tem uma palavra que fala que nós não podemos mudar sequer 1 milímetro da nossa estatura. Não tem como nós fazer pela nossa própria força, mudar as coisas que são naturais, que foram Deus que criou. Então, é realmente só Ele que nos leva para o caminho da vida eterna, para o caminho de vida. E essa foi a canção que o Senhor me deu e eu vou compartilhar com vocês. Ela tá muito linda. Faz bastante tempo já que Deus me deu essa canção, mas como eu falei em outro momento, é uma canção atemporal, é uma palavra que serve para qualquer momento. Não é uma palavra profética, é só para esse momento que serve. Não. Ela é uma palavra para a vida, para quem precisa se converter, para quem já está dentro da igreja, mas muitas vezes anda desnorteado, anda sem saber para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se quiser ter um conselho, busque o Senhor, porque o Espírito Santo nos aconselha. Se quiser saber para onde ir, busque o Senhor, que Ele vai te dizer na palavra de Deus, na Bíblia, aonde, como e da forma que nós temos que andar. Então, que a gente venha buscar o Senhor para viver com Ele, para ter comunhão com Ele, para viver o verdadeiro propósito, muito além de apenas querer o Senhor, por conta das coisas que Ele pode nos dar, que seriam as bênçãos, e realmente Ele pode nos dar, mas a gente não pode ficar com Ele só por isso, só porque Ele pode dar bênção. É aquela velha frase que todo mundo fala, né? Muitos querem a bênção, mas não querem o abençoador, né? Aquele que dá a bênção, não querem caminhar com Ele. Por quê? Porque é duro o discurso, porque muitas vezes o discurso é duro, porque o discurso é esse: renuncie a si mesmo, renuncie a sua própria vida, carregue a sua cruz, tome a sua cruz e siga, porque quem não toma a sua cruz não é digno de ser seguidor dele, ele fala, né, em outras palavras. Então, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da canção. A canção vai sair daqui 1 semana ou 2 semanas, talvez. Em todas as plataformas ela vai sair dia 13 de janeiro. Mas talvez no YouTube eu já coloque na próxima semana, se eu conseguir terminar ali as edições do vídeo e tal. Tá? Então eu espero muito que vocês gostem dessa canção, que vocês toquem nas igrejas, que vocês toquem enquanto estão orando, que vocês recebam essa palavra no coração de vocês também, assim como eu recebi há tanto tempo atrás, de que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, que não há outro caminho, não adianta eu querer procurar um outro lugar para ir, que está somente nele, que só Ele pode me dar. Amém? Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês, espero que realmente vocês sejam edificados com isso e que Deus abençoe e até o próximo vídeo então.